Hoje a gente chega ao quarto episódio da nossa série de livros subestimados. Para hoje eu acabei escolhendo 3 livros que têm muito suspense. Na verdade, os 3 são thrillers, mas apesar de fazer parte do mesmo gênero, eles são bem diferentes entre si. Então vamos lá pro primeiro, que é o Até Você Ser Minha, da Samantha Reyes. Esse é um livro que eu sei que todo mundo que leu gostou, pelo menos todo mundo que eu conheço, né? E com certeza ficou muito surpreso com o desfecho desse livro, mas eu sinto que pouca gente conhece esse livro e como eu falei no vídeo anterior, nesse momento em que tá todo mundo lendo os thrillers, tem alguns que acabam passando despercebidos, tem tantos lançamentos desse gênero, tanta gente falando sobre o assunto, e alguns mais antigos acabam ficando esquecidos, e esse é um deles. Então assim, a manipulação desse thriller começa desde o título e da sinopse. Esse é um livro daqueles que a gente não pode falar muito, para não acabar soltando um spoiler, uma informação que pode comprometer a leitura, mas o que eu posso falar é que aqui a gente vai ter um thriller psicológico, que é explorado com a relação da Zoe e da Cláudia, e a gente vai ter também uma pegada de thriller policial com as partes em que a Lorraine Fisher, que é uma detetive, narra. O foco desse livro é a maternidade, porque a gente tem uma mulher que tá grávida, que desejou muito ser mãe, a gente tem uma babá de um comportamento meio esquisito, e a gente tem a detetive Lorraine, que acaba trazendo essa maternidade mais, vamos dizer, mais madura, por meio das filhas dela. Ela tem 2 filhas já crescidas, então a gente vê um panorama mais geral sobre essa questão da maternidade. Como eu falei, não dá pra falar muito desse livro mesmo, sem estragar, mas o que eu posso falar é que assim, eu fui completamente feita de boba por esse livro. Eu li toda a história pensando em uma coisa e quando chega no fim você vê que você estava completamente errado. Então, se você gosta de thriller, dê uma chance para Até Você Ser Minha. O segundo livro de hoje é o Baseado em Fatos Reais, da Delphine De Vigan. E esse livro, ele me conquistou por essa capa que eu achei bem interessante, fiquei curiosa para saber como que seria essa história. Mas quando eu li, eu fui realmente surpreendida por toda a trama e por todas as coisas, as reflexões que ela traz pra gente. Então olha só, aqui a gente vai conhecer a história da Delphine De Vigan, que é a personagem central desse livro. Ela escreveu um livro autobiográfico há muitos anos, que fez muito sucesso, em que ela falava sobre o suicídio da mãe, e que inclusive por isso gerou um certo mal-estar na família dela. Alguns anos depois ela tá num bloqueio criativo, ela começa a receber umas cartas anônimas com um conteúdo bem violento, e é quando ela conhece a Ellie, que é uma mulher que trabalha como ghostwriter e de certa forma representa tudo que a Delphine queria ser naquele momento. Aí você me pergunta, se a autora chama Delphine De Vigan e a protagonista também, essa história é biográfica? Não sei dizer, isso não fica claro em nenhum momento do livro. Eu cheguei até a pesquisar na época que eu li, acho que foi em 2015 ou 2016, na época não encontrei nada, é um grande mistério. E essa é a grande sacada desse livro, porque a relação que a Delphine e a Ellie desenvolvem é bem estranha, é bem abusiva e é pesada. Então é claro que a gente quer saber se isso aconteceu realmente na vida da autora ou se aconteceu de alguma outra forma e ela usou isso como uma metáfora para falar sobre isso, mas pode não ter acontecido também, pode ser que ela só tenha usado o nome dela mesmo, justamente para provocar os leitores, para fazer a gente ficar pensando se esse livro tem algum toque autobiográfico ou não. De qualquer maneira, Baseado em Fatos Reais é uma leitura muito legal, é um livro que você lê rapidinho porque você fica querendo saber o que vai acontecer, você quer ver como que a relação da Ellie e da Delphine vai evoluir, como que as duas vão lidar com as situações que estão acontecendo, então é bem legal. Uma reflexão muito bacana que o Baseado em Fatos Reais trouxe pra mim foi pensar em como que as experiências dos autores influenciam eles a criar histórias e como as histórias que eles contam pra gente, né, nós leitores, influenciam a nossa vida. Na época que eu li esse livro, eu refleti bastante sobre isso, sobre o impacto que os livros têm na nossa vida, em como é grande a responsabilidade dessas pessoas que nos contam essas histórias de todos os tipos. O terceiro livro de hoje é uma obra que talvez vocês conheçam já, por causa de uma polêmica que rolou alguns anos atrás. Mas eu vou falar sobre isso também, mas antes vamos falar sobre o livro em si, que é o Battle Royale do Koushun Takami. Nesse livro a gente vai conhecer 42 adolescentes que, sem saber, são levados para uma ilha, uma arena, onde eles precisam matar uns aos outros até que só sobre uma pessoa.
Eu sei que vocês estão pensando já em uma outra história, mas calma aí, a gente já vai falar sobre ela. Então são menos de 3 dias de batalha, mas o autor conseguiu transformar isso em mais de 600 páginas. Mas apesar de ser um livro grande, ele não é cansativo, a narrativa é super fluida. Você quer saber quem vai morrer, quem vai enlouquecer, enfim. Battle Royale é narrado sob o ponto de vista em terceira pessoa de vários personagens, mas a gente acaba focando em 3, que são o Shuya, a Noriko e o Shogun. E eles são bem diferentes entre si, eles também são super tridimensionais, principalmente o Shogun, então cria-se ali uma história bem interessante, não tem triângulo amoroso, eu já adianto pra vocês, é realmente a relação interpessoal desses 3 personagens numa situação extrema e sendo que eles nem se conheciam direito antes. Eu gostei bastante dessa escolha do autor de narrar tudo, mas também de trazer um pouco mais, né, uma história um pouco mais aprofundada sobre esses 3 personagens. Então sim, agora vamos falar sobre Battle Royale e Jogos Vorazes da Suzanne Collins. Sei que pela sinopse, essas duas histórias parecem muito parecidas e há alguns anos até os leitores de Battle Royale acusaram a Suzanne Collins de ter plagiado a obra do Koshun Takami. E por isso até que eu fui ler, porque eu sou muito fã de Jogos Vorazes e eu fiquei curiosa pra saber se realmente tinha sido um plágio, né? Battle Royale é um livro de 1997, se não me engano, enquanto Jogos Vorazes veio 10, 11 anos depois. E assim, as semelhanças são óbvias, mas eu acho que a Suzanne Collins desenvolveu uma história bem diferente dessa do Battle Royale. No Battle Royale, a gente, como eu falei, são só 3 dias de batalha, e a gente, apesar de focar nesses 3 personagens, não é uma história, não é uma trama tão complexa assim. Aqui no Battle Royale a gente tem muito mais o lado psicológico de todas as pessoas envolvidas em como você tá lutando literalmente pela sua sobrevivência afeta a sua cabeça do que as coisas que acontecem fora dali. Então é realmente a história da batalha. Já em Jogos Vorazes a gente tem isso, né, mais no primeiro livro, mas a gente também tem muito da vida da Katniss e depois a gente tem muito da relação dela com o Peeta, com o Gale, a relação dela com a irmã, a relação dela com a mãe. E tem também a questão política, que eu amo em Jogos Vorazes, eu acho que A Esperança, que é o último livro da trilogia, é brilhante por causa disso. Então assim, como eu falei, as duas obras têm suas semelhanças, mas eu não consigo dizer que a Suzanne Collins plagiou, e não é porque eu sou fã, mas enfim, eu não consigo dizer isso porque eu realmente acho que ela foi por outros caminhos. Em 2015 eu gravei um vídeo falando sobre isso, e eu vou deixar no card aqui. Considerem que faz muito tempo que eu gravei esse vídeo, então a qualidade dele é péssima, mas lá eu falei bastante sobre essas semelhanças e as diferenças entre Battle Royale e Jogos Vorazes, e então quem se interessar pode assistir e saber um pouquinho mais dessas duas obras comparadas. De qualquer maneira, fica a minha indicação de Battle Royale, que é um livro muito bom e que eu vejo pouca gente falando. Bom, então esses foram os 3 livros de hoje. Semana que vem eu volto com a 5ª parte da nossa série. Eu espero que vocês estejam gostando. Como sempre, deixem nos comentários se vocês tiverem algo para falar sobre esses livros. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo e até o próximo!